Posso? Pois bem, então nós encerramos o bloco anterior falando o seguinte: olha, seria possível manter a carga tributária geral no Brasil com a redução da carga tributária individual, considerando aquelas bases de tributação principais, patrimônio, renda e consumo, e o fato que no Brasil o consumo tem uma tributação muito elevada em relação aos países europeus e os Estados Unidos, mas em relação ao patrimônio e renda não é bem assim. O que é que você pensa disso, João? Eu acredito que nós podemos distribuir a carga tributária de uma forma mais justa, mas é quando? A primeira questão que eu apontaria, né, é que quando nós falamos de reforma tributária, e a reforma real aqui, digo, não aquela reforma alardeada, não, mas uma reforma que realmente se convoque a sociedade, dos especialistas para discutir, é uma reforma que implique não somente reformar o ICMS, porque na realidade hoje quando se fala em reforma tributária, se está falando em reforma do ICMS, se abstém todos os outros tributos do sistema. Eu daria uma grande reforma no imposto de renda. O imposto de renda pessoa jurídica e o imposto de renda pessoa física. O imposto de renda pessoa física, ele onera exageradamente as camadas de baixa renda. A faixa inicial de tributação ela já atinge valores muito pequenos, o valor de isenção devia ser muito maior, na minha concepção, e ela é muito suave para as camadas mais elevadas. Então, se alguém ganha 10 mil reais por mês e está numa faixa, numa alíquota de 27,5%, ela é pesada. Mas se esse alguém tem uma renda de 200 mil reais, essa alíquota ela não é. O que é também extremamente perverso no imposto de renda, da pessoa jurídica, ou da pessoa física, desculpe, é o fato de que os limites de deduções são muito pequenos. Aquilo que você tem de dedução com um dependente, por exemplo, não é o equivalente a 2 meses que você paga de um colégio particular, de um filho seu. Não é? As despesas com instrução, elas são limitadas, a despesa com colégio, com faculdade, um curso de pós-graduação. Mas, olha, outras atividades que são importantíssimas para a educação, um curso de língua, um curso de informática, até mesmo a prática de esporte, você matricular seu filho numa escolinha de judô, de natação, de futebol, é claro que isso tem que ser levado em conta. O profissional liberal, o acadêmico, tem despesas, por exemplo, nós compramos livros, né, necessidade de estarmos sempre nos atualizando, estudando na academia, e nós não podemos lançar isso como despesa redutível. Isso é um absurdo. Enquanto a pessoa jurídica, proporcionalmente, ela paga muito menos imposto de renda do que a pessoa. Eu costumo dizer aos alunos lá na graduação, quando eu estou falando de progressividade do imposto de renda, eu digo o seguinte: olha gente, vocês que já estão quase no final do curso, muitos de vocês vão fazer um concurso jurídico difícil, vão estudar um bom período para ser um magistrado, um promotor de justiça, um procurador, e saibam vocês que com esses vencimentos que vocês vão ter, vocês vão viver dignamente, não vão ficar ricos com isso, mas vão pagar mais imposto de renda do que um banco, proporcionalmente, que tem um lucro no trimestre de 2 bilhões de reais. Por quê? Isso remete a uma pergunta para você, que é o seguinte, aliás, 2 colocações. A primeira: as universidades brasileiras, de norte a sul, não têm no direito financeiro uma disciplina importante. Tanto isso é verdade que direito financeiro é considerado uma disciplina letiva, facultativa, não obrigatória. E o direito tributário, que se resume a 2 períodos, tenta, com um esforço inglório, abarcar o direito financeiro, o que seria o inverso. O direito financeiro, pelo objeto, é mais amplo do que o direito tributário.
Mas no Brasil se dá 2 ou 3 aulas de direito financeiro, a disciplina de direito financeiro autônomo é eletiva e o direito tributário tenta fechar esse ato, ou seja, não há vínculo do aluno com a disciplina de direito financeiro e tributário, o que repercute no mestrado e no doutorado. Então, se você vê uma turma de processo, uma turma de constitucional, uma turma de direito penal, nos mestrados e doutorados brasileiros, elas são muito fortes. Mas as turmas em mestrado e doutorado de direito financeiro quase não existem. Esse é um primeiro ponto. Talvez seja pela perspectiva de que isso não é importante. Mas olha, recentemente no Brasil, quando eu digo recentemente, hoje é quinta-feira, ontem, quarta-feira, houve uma sessão na Câmara dos Deputados aprovando o ajuste fiscal. 2 medidas provisórias que tratam de pensão por morte, auxílio-doença e seguro-desemprego. Por que nós somos tão incompetentes como professores de direito financeiro e tributário para demonstrar que direito financeiro é importante, hein, João? O que é que falta? É verdade. Na realidade, há uma cultura de que direito financeiro é só para servidor público que trabalhe na área financeira do município, do estado ou da União, que é aquele direito bem dogmático, que não demanda nenhuma discussão, que não tem absolutamente nada a ver com a cidadania, quando é justamente o contrário. E talvez seja justamente por isso que ele é tão desprezado. Porque a partir do momento que se começar a estudar o direito financeiro criticamente, ou seja, como deve ser estudado qualquer disciplina, ele passa a incomodar. Há algumas pessoas que querem manter o status quo. Não é? Isso remete ao título do teu mestrado, o princípio da isonomia. Não é porque nós poderíamos, em um ajuste fiscal, ao invés de estarmos trabalhando com pensão por morte, auxílio-doença, seguro-desemprego, nós poderíamos estar trabalhando com a possibilidade de reforma de outros impostos, que sejam imposto de renda de pessoa jurídica, de pessoa física, que seja ICMS, que seja, enfim, outras alternativas de ajuste. E não é isso que parece. Não é isso, até porque como as pessoas elas desconhecem esses meandros, as pessoas desconhecem, por exemplo, o comprometimento que se tem do orçamento, por exemplo, com o auxílio-desemprego, o seguro-desemprego, com algumas verbas, o gasto, por exemplo, com o pensionista, frente a o que os entes públicos gastam com publicidade, por exemplo. Eu vou pegar aqui um exemplo também, queria que você comentasse. Aliás, na reunião anterior que João esteve presente no nosso grupo de estudos, essa matéria foi ventilada. E eu queria que, portanto, ela fosse ainda mais amplificada na discussão. Os impostos estaduais são ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e de Comunicações, ainda que a operação já começada no estrangeiro. O ITCMD, Transmissão, Causa Mortes e Doação. O IPVA, Propriedade de Veículos Automotores. IPVA, vamos lá. Então, a pessoa que tem o seu Fiat, o seu carrinho popular, ela paga um IPVA que não é barato. Mas, de repente, se uma pessoa tem um helicóptero, um jatinho, uma lancha, note bem, propriedade de veículos automotores, estamos em 2015. Essa pessoa, o João vai explicar por quê, ela não paga o IPVA. O proprietário do jatinho, que é um veículo automotor, o proprietário da lancha, o proprietário do helicóptero, não vai pagar IPVA. Se pode argumentar, não paga o IPVA, mas pagou o ICMS. Bom, mas também o ICMS foi pago no automóvel. E aí, João, será que nós não estamos lentos demais na mutação legislativa em partes como tais de bens de alto luxo? Com certeza. E aí, nesse ponto, eu até acredito uma interpretação infeliz que o Supremo Tribunal Federal deu, no sentido de que, eu diria que falasse mais alto, por veículos automotores, nós devemos entender tão somente os veículos automotores terrestres, o que excluiria as aeronaves e as embarcações.
Então, lanchas, jet skis, no caso de aeronaves, jatinhos e helicópteros. Né? Então, ocorre uma situação que é sui generis, onde pessoas de menor capacidade contributiva, aquelas pessoas que têm um carrinho dito popular, né, pagam o IPVA. E aquele pessoa que denota uma maior capacidade contributiva, afinal de contas, ser proprietário de um jatinho não é para qualquer padrão de renda. Não paga IPVA sob o argumento de que aquilo não é um veículo terrestre. E como, teoricamente, o IPVA é um sucedâneo, né, da taxa rodoviária, que era um tributo da União e era só para veículos terrestres, por consequência, não haveria a tributação das embarcações e das aeronaves. Mas isso é um entendimento, no meu pensar, equivocado. Primeiro, porque não há sucessão de tributos. Não existe essa figura. Existem até tributos similares. Por exemplo, o ICMS é bastante similar ao antigo ICM, mas não é o mesmo imposto. O ITBI atual não é o ITBI anterior à Constituição de 88, não é? Então, esse argumento, para mim, ele não é procedente. Mas é essa situação que nós temos. Então, eu acho que isso tem que ser repensado, não é? Até porque, se nós formos analisar em termos de arrecadação, obviamente seria um salto em termos de arrecadação dos estados e dos municípios, né? Também porque o IPVA repassa e, consequentemente, justiça fiscal, porque traria tributando a pessoas de maior capacidade contributiva, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Poderíamos, inclusive, desonerar os veículos de menor potência, de menor capacidade, privilegiando as camadas da população de menor capacidade contributiva. Outra questão que eu também chamo a atenção na ordem estadual é a seguinte: eu fui procurador do Estado, João sabe, durante algum tempo, e algumas coisas me chamavam muita atenção, e por exemplo essa. Na Europa é muito comum se dizer, e eu acho razoável que seja assim, que a tributação sobre o trabalho deve ser menor do que a tributação decorrente de jogos, apostas e heranças. Não é? Então, queria que tu falasse um pouco sobre o ITCMD, transmissão causa-mortes e doações, se possível, dentro de uma perspectiva comparada com o direito estrangeiro. O que é que a tua atividade de auditor fiscal do Tesouro Estadual diz sobre o ITCMD? Olha, em relação ao ITCMD, eu gostaria inicialmente de fazer uma observação. Quando da Constituição de 88, quando o ITBI estadual, né, houve como uma cisão, ficando as transmissões onerosas com os municípios e as transmissões não onerosas, doações e causa-morte com os estados, eu acho que o legislador constituinte ele foi muito tímido nisso e equivocou-se em deixar o ITCMD no estado. Eu acho que esse tipo de tributo, até por conta de cadastro, imobiliário, é um tributo típico de município. Certo. Não é? Então, só a primeira adendo. Em compensação, não o ISS como um todo, mas algumas situações que hoje estão tributadas pelo ISS municipal deveriam estar no âmbito estadual. Muito bem, mas vamos à pergunta que foi quanto à carga tributária envolvida nisso. Eu acho que o ITCMD, ele peca por, primeiro, não haver uma progressividade, né? E não haver uma faixa de isenção maior. Certo. Eu acredito que famílias que têm um patrimônio muito pequeno, a grande maioria dos lançamentos relativos a ITCMD são de espólios que
tem um único imóvel, não é? Muitas vezes é um filho, uma filha, e as pessoas têm uma dificuldade imensa de pagar esse valor, que em termos de valor absoluto não é grande, mas um valor proporcional à renda das pessoas é. Em compensação, nós vemos famílias muito abastadas, não é? Tem patrimônio de alguns milhões de reais e estão submetidas à mesma alíquota. Então, na minha concepção, a faixa de isenção inicial ela é muito baixa em todos os estados da federação, devia ser uma faixa muito maior para contemplar os imóveis de baixo valor, os bens de baixo valor, e deveria haver uma progressão. Eu não sou favorável a uma alíquota muito alta no ITCMD, como em alguns países europeus tem, porque isso, na minha concepção, evitaria ou provocaria, investimento em outros países, ou seja, haveria uma evasão de recursos, investimento em outra coisa. Mas uma alíquota que, na minha concepção, não ultrapassasse 10%, no máximo, para faixa muito elevada, e alíquotas baixas quanto ou isenção para as faixas menores. E mais, eu defendo uma posição que o Estado de Pernambuco adotou de diferenciar as alíquotas das transmissões causa-morte das alíquotas por doação. Muita gente imagina que a importância disso é porque doação, exceto aquelas doações que carecem de registros, por exemplo, doação de imóveis, você tem que lavar uma escritura, né, no cartório, doação de um automóvel, você tem que transferir o documento no órgão de trânsito, mas existiam aquelas doações formais. Então isso buscaria pegar isso, as pessoas botam uma alíquota pequena para desestimular a sonegação dessas doações. Mas eu acho que tem uma coisa mais importante com a alíquota menor para doações do que a transmissão causa-morte. Qual é? É o planejamento sucessório. Isso aqui eu acho a pedra de toque. Uma das questões que mais nós observamos, né, na Justiça Estadual é situações de inventários que transcorrem durante anos. E por que isso? Porque muitas vezes os herdeiros não se entendem. Isso causa uma série de problemas. E não estou falando só de arrecadação. Imagine quando essa sucessão envolve empresas. Ora, como é que uma empresa ela pode sobreviver, ela pode exercer bem o seu papel de geradora de riqueza, de emprego, com os diretores em litígios? Então, eu acho que a alíquota menor do ICD, ela estimula a que se faça uma antecipação de legítimo. E o pai e a mãe, enquanto vivo, é um grande árbitro para evitar esses conflitos de sucessão. Isso interessa à sociedade e ao próprio Estado. Eu apenas repito, mas já passando o assunto, que talvez pudéssemos também... Aqui eu não estou conseguindo, estou apertando aqui e não está desligando. Perfeito. Então, talvez pudéssemos também pensar naquela situação de que a tributação sobre o produto do trabalho precisa ser menor do que a tributação sobre atos gratuitos, que sejam doações, que sejam heranças. Mas nota, como você falou muito bem, a Constituição de 5 de outubro de 88, ela cingiu o ITBI municipal e o ITCMD estadual. E quanto ao ITBI, eu vou colocar uma situação que eu vi algumas vezes, que me chamava muita atenção e queria te escutar. É o seguinte, o ITBI não é baixo. Aliás, nenhum imposto, quando é pago, ele é pago com tanta simpatia.
Muito incomum aquele juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos afirmar contributos eu compro civilização. Em regra geral, as pessoas não pensam assim. Sejamos concretos. Pois bem, então, quando uma pessoa pegava um apartamentozinho de 200 mil, 300 mil, 500 mil reais, ela teria de, para haver a transferência de propriedade, porque para haver o registro vai haver a exigência do imposto de transmissão, teria que pagar o imposto de transmissão, que não é baixo. Pois bem, contudo, quando se tratava de apartamentos de 14 milhões, que no Brasil tem isso ou mais, o que se fazia? Abria-se uma sociedade, quem tinha um apartamento colocava no capital social o apartamento, quem tinha o dinheiro colocava no capital integralizado, colocava o dinheiro, dentro de algum tempo, 6 meses ou um pouco mais, essa sociedade se desconstituía e quem havia colocado o dinheiro retirava o apartamento. E quem colocava o apartamento retirava o dinheiro. E o efeito concreto disso, a partir de uma interpretação do texto constitucional, era não paga ITBI. E aí eu te pergunto, porque eu noto que no teu mestrado, o teu orientador é um filósofo, João Maurício, né? Tratando do princípio da isonomia. Isso não é uma quebra total do princípio da isonomia? A pessoa que tem um apartamento de 300 mil, 400 mil pagando ITBI, e a pessoa que tem um apartamento de 14 milhões utilizando do planejamento, como me chamou assim, não é, de planejamento tributário, não paga nada de tributo. É verdade. A questão da isonomia tributária, né, o princípio da isonomia, o princípio fundante, acredito eu, da ordem constitucional de 88, porque, como o professor Souto Maior bem disse, e orientador do mestrado, e o motivo pelo qual eu escrevi uma dissertação sobre o princípio da isonomia foi uma conversa que eu tive com ele, com o Souto Maior. E ele me fez ver que, na realidade, todos os outros princípios, o princípio da legalidade, todos são subprincípios do princípio maior da igualdade. Não é? E, na realidade, a nossa Constituição de 88, ela é fundada nesse alicerce. Só que a concretização desse princípio, ela é muito negligenciada. E ela é muito negligenciada porque ela muitas vezes contraria interesses. Não é? Interesse do poder econômico que anda ao lado do poder político. Então, em matéria tributária, o que mais se vê é a violação do princípio da igualdade. Não só a igualdade perante a lei, mas a própria igualdade na lei, o próprio conteúdo da lei, ela não é isonômica. Por quê? Porque o contribuinte de elevada capacidade contributiva, ele tem o poder de influenciar a elaboração das leis. Então é por isso que nós vemos as distorções do imposto de renda no Brasil, pessoa jurídica, ser muito mais brando do que o pessoa física. Nós vemos distorções de determinados produtos que são tributados pelo ICMS serem tributados de uma forma muito mais branda do que outros que são essenciais. Certo. Então isso é violação explícita do princípio da isonomia, do princípio da capacidade contributiva, não é? Da seletividade, que o ICMS deveria ser seletivo, não é? Então, interessante, o IPI, diz a Constituição, seletivo, poderá ser, poderá, que o professor Roque Antônio Carrasa diz que esse poderá deve ser um grande deverá, né? Porque mas eu te pergunto o seguinte, poderá, deverá, não há uma prática nossa para saber qual é a alíquota do IPI ou qual é a alíquota do ICMS sobre aquele produto, aquela mercadoria. É muito comum você ir a um shopping, comprar uma roupa, comprar um produto qualquer e não ter a menor ideia de quanto de tributo você está pagando. A tributação indireta, aquela que não aparece. E no Brasil, cerca de 70%. A tributação é desse tipo, é indireta, ao contrário dos países nórdicos. Veio uma legislação
tentando cumprir o texto constitucional pela transparência, de forma que você, quando fosse colocar o combustível, comprar o terno, comprar a caneta, ficasse sabendo exatamente quanto de tributo está pagando. Aparentemente era um anseio de todos. Contudo, a legislação existe, a norma constitucional existe, mas houve uma reação enorme contra isto. O que acha disso, João? Realmente isso é uma norma de extrema importância. A questão é que, infelizmente, no Brasil é tudo ou nada, não é? Eu acho importante que haja essa divulgação. Agora, com essa complexidade do sistema tributário, você tem tributos que incidem sobre tributos que estão embutidos entre tributos, você obrigar o contribuinte a colocar isso no documento fiscal. Eu acho que isso deveria estar divulgado para o produto, mas não você obrigar o contribuinte a colocar isso num documento fiscal. Aí eu te pergunto o seguinte: se você vai a um shopping e vai comprar um determinado produto, não é? Eventualmente, se você não tem o dinheiro para pagar aquele produto, todos ficam sabendo. Você não pode ir a Serasa, pode ir, enfim, a órgãos de crédito. Seria também possível, na tua opinião, seria constitucional o contribuinte ter a segurança de saber se aquele empresário, se aquela loja do shopping está pagando os seus tributos ou não está? Eu acho que isso não é constitucional. Eu acho que é. Eu acho que isso é um outro absurdo. Eu acho que nós temos, no Brasil, se criou uma cultura de condescendência com o inadimplente. Com o inadimplente, com o infrator das normas, né? Então você vê isso em várias situações. Por exemplo, você vê num edifício, me permita sair um pouquinho da área tributária, num edifício residencial, muitas vezes de classe média alta, ou até da chamada classe A, você tem um determinado morador que tem uma condição que está ali, sinais exteriores de riqueza, carros, mais de e não paga o condomínio. E você não pode botar nem numa relação interna que ele está inadimplente. Ora, tenha paciência, meu amigo. Se você não paga o condomínio, a luz do condomínio pode ser cortada, o fornecimento de telefone, de gás, tudo, os funcionários, você não paga. Então, como é que eu vou condescender com essa forma? Então, se o trabalhador, exemplo muito bom, não é? Ele tem, né, todas aquelas limitações, vai para parcerada, vai para o SPC, o cara quando vai pagar, diz, olha, me mostra sua carteira de identidade, faz toda uma confrontação. Por que eu não posso ter o direito de saber que o meu dinheiro, sou eu consumidor que estou pagando, aquele comerciante não está repassando, aquele empresário não está repassando? Então, ele deveria ter lá na porta do estabelecimento dele um certificado de que ele é adimplente. Mas nota que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, no que diz respeito à tributação indireta, para ser específico, a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, entendeu que o ICMS não fazia parte do preço e, portanto, como a COFINS deveria incidir sobre o faturamento e aquilo não era um dinheiro do empresário, não poderia incidir a COFINS não era sobre o ICMS. Mas aí eu pergunto, se o dinheiro não é dele e ele se apropria do dinheiro, isso é o quê? Apropriação indébita. Não é? Então haveria essa outra conclusão. Se você não está repassando no preço o tributo, porque o dinheiro não é efetivamente seu, e você fica com o dinheiro. Aliás, ele repassa no preço, né? Ele repassa por mecanismo de preço. Agora, na realidade, ao repassar pelo mecanismo de preço, ele repassa o ônus tributário. Ele, na realidade, é o contribuinte legal, é ele que figura na relação de direito, na relação jurídico-tributária, lá no polo passivo, mas o ônus financeiro é do consumidor. Então, João, nós temos mais uns 5 minutos. Eu queria que você falasse um pouco sobre tributação ambiental. Como você encara esse assunto? Na Europa está muito forte esse tema. Eu queria te escutar. Olha, a tributação ambiental é uma das grandes preocupações que eu tive e tenho por conta da questão da ecologia como um todo, né? A proteção ambiental, que é uma coisa que me atormenta muito no Brasil, quando eu vejo uma notícia de que alguns milhares de quilômetros quadrados de floresta foram simplesmente queimados.
Eu acho aquilo uma prova de incompetência governamental, acho aquilo uma prova de ignorância da nossa sociedade. Aquilo é um crime praticado por aquelas pessoas, porque aquele patrimônio biológico, ele é irreparável, a perda dele. Nós não conhecemos a totalidade da biodiversidade da nossa Amazônia, tanto da fauna como da flora, microflora, microfauna. Aquilo ali é uma riqueza. E quando aquilo ali ficar desertificado, a pessoa vai dizer, e agora? Agora nada, não tem nada o que fazer. Então, na realidade, quando se fala, primeira coisa, desmatamento, para mim não é diminuir desmatamento, deve ser desmatamento zero e negativo, ou seja, comece a reflorestar imediato. Então, a tributação ambiental, ela é de fundamental importância. Agora, ela tem que ser compreendida dentro da seguinte ótica: o tributo ambiental, ele não deve ser mais um tributo, mais um conjunto de tributos. Eu acredito que nós podemos utilizar a tributação ambiental em todos os tributos do sistema tributário nacional, já existente, no IPI, no imposto de renda, no ICMS. Por exemplo, no imposto de renda, eu tenho um pensamento que nós poderíamos incentivar, por exemplo, as indústrias a usarem equipamentos, por exemplo, de proteção, filtros para não emitir tantos gases para a atmosfera ou de efluente, através da utilização de uma depreciação acelerada para os equipamentos que forem comprados. Então, eu estou dando investimento ou incentivo de algo que efetivamente foi feito. Ela comprou a máquina e a depreciação dela, que seria pela lei em 8 anos, em 5 anos, eu deixo que ela deprecie em 2, em 3 anos, como incentivo. Por outro lado, eu poderia ter alíquotas diferenciadas no imposto de renda, do IPI do produto. Olha, eu produzo um determinado item na minha indústria. A alíquota do IPI é de 4% sobre ela. Mas, como eu estou com um nível de efluente fora do padrão, de temperatura, de demanda biológica, de oxigênio, eu posso ter um incremento nessa alíquota, porque a externalidade que eu estou causando, ela tem que ser absorvida pelo meu produto. Então, em vez da alíquota ser 4, ela seria 5. Eu estou onerando mais. Bom, João, então nesse tempo que nos falta, eu queria te agradecer por ter vindo aqui. Queria também dizer que eu espero que outras vezes nós tenhamos a oportunidade de, a partir do grupo de estudos, de debates, não é? E realmente torço muito, sabe, João, que nós consigamos encontrar uma maneira de criar um vínculo do aluno da graduação com a disciplina direito financeiro, direito tributário, porque isso repercutirá se nós conseguirmos muito fortemente no mestrado e no doutorado. Porém, se nós não conseguirmos criar esse vínculo do aluno da graduação, eu temo pelo futuro do nosso grupo e de todos os grupos de direito financeiro e tributário em termos de mestrado e doutorado. É verdade. Eu, ao longo desses anos de lidar com a questão tributária, com a questão financeira, eu me convenci de que a cidadania, ela passa pela discussão, pelo conhecimento dessas questões. Por mais árido que é o direito tributário, muitos alunos são refratários ao direito tributário porque acham que é um direito muito cheio de normas que implicam em algumas vezes num raciocínio mais cartesiano, não é? Mas que na realidade a cidadania só pode ser exercida quando eu conheço a receita,
quando eu conheço a despesa. Obrigado, João. Quando eu sei quem paga e para quem paga. Então hoje estivemos com João Hélio de Farias Moraes Routier. Muito obrigado, João. Obrigado a vocês.